Quando assistimos alguns desenhos animados, dentre eles o anime japonês do Naruto, nós vemos a existência de um personagem conhecido como Neji Hyuga. Esse personagem consegue, através de sua visão, alcançar longas distâncias, observar o mundo microscópico, o mundo macroscópico, a ponto de identificar os pontos de chakra do corpo de seus oponentes. Observando o universo do Naruto, muitos acreditam que se trata apenas de uma ficção científica, algo inexistente. No entanto, quando nós nos deparamos e estudamos a respeito da visão humana, nós entendemos que a visão humana ela é capaz de enxergar do violeta, nas cores que vão do violeta ao ultravioleta, sendo as demais cores que vão além desse espectro totalmente inacessíveis ou imperceptíveis aos olhos humanos. Então, se atualmente necessitamos de microscópios eletrônicos, microscópios, com lente aumentada, para observar o mundo micro, e se necessitamos de telescópios, binóculos para enxergar a longas distâncias, e temos que ter, muitas das vezes, sensores elétricos e outros utensílios capazes de enxergar aquilo que está no espectro infravermelho, quer dizer que a nossa visão ela é ilimitada. Os nossos olhos eles possuem limitações. E se temos animais como águias, como polvos e outros animais que conseguem perceber e enxergar além da nossa visão, é porque ela é limitada. Nesse sentido, o universo que o anime Naruto apresenta é um universo de ciência, de tecnologia, de conhecimento, de dons que muito provavelmente tenham sido limitados aos seres humanos. O seu acesso tenha sido restringido. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai falar dos dons, que cada pessoa tem um dom, um ministério, e muitos vão entender isso apenas como o talento de cantar e pregar, mas não é bem assim, pois existem muitos dons que inclusive estão inacessíveis atualmente aos seres humanos. Quando nos deparamos com as literaturas apócrifas da Bíblia, apócrifos quer dizer escondido, e a própria literatura canônica, nós vamos ver que alguns personagens, como Judá, como Sansão, o próprio Elias e Jesus Cristo, eles possuíam dons que estão inacessíveis aos seres humanos atualmente. Então, nesse sentido, existem vários dons que foram bloqueados, foram impedidos de serem manifestos. E um deles seria a visão, uma visão capaz de enxergar aquilo que está em oculto, aquilo que não é perceptível pela maioria. O mesmo vale para a audição, pois temos animais como morcegos e golfinhos que têm o sonar, que nada mais é que a capacidade de observar vibrações no ar que são imperceptíveis pelos ouvidos humanos. Os morcegos e os golfinhos lançam sons e quando esses sons vão em direção a um determinado lugar, eles vão bater em alguns objetos e obstáculos pelo caminho. E quando eles retornam aos ouvidos dos golfinhos e também dos morcegos, eles vão entender o que está na sua frente. E entendendo, o seu cérebro automaticamente vai fazer a interpretação daqueles dados, se se tratam de paredes, se tratam de presas, se trata de água ou espaço vácuo no ar.
Então nós temos aí a questão do sonar. Nesse sentido, né, dos dons e das capacidades maiores que alguns textos bíblicos têm, existe um texto situado no livro de 2 Reis, capítulo 6, que vai falar justamente a respeito dos carros de fogo, dos cavaleiros, os quais estavam imperceptíveis aos servos do rei, do profeta Eliseu. Muitos, quando vão estudar a questão do Antigo Testamento ou quando vão falar a respeito da Bíblia, a entendem como um livro, como que se o mundo espiritual fosse baseado no nada, ou até mesmo entendem a Bíblia como uma poesia, como um texto literário figurado, mas a Bíblia tem sim várias porções e conhecimentos científicos. E um deles seria essa questão da visão e das manifestações de cores que vão além do espectro do ultra e do violeta e que são inclusive luminosidades que as entidades espirituais costumam trabalhar. Nesse sentido, se somos materialistas ou conservamos o materialismo, estamos mais mortos do que vivos, porque existem seres vivos, como morcegos, golfinhos, como águias, que têm visões e audições muito melhores do que as nossas e são capazes de observar e de sentir e de ouvir coisas que nós não conseguimos perceber.